Paz do Senhor, igreja. Amém. A paz do Senhor, boa noite. Eu, Carla. Eu, Bianca. Estamos aqui para mais um ADEPcast. Esta noite com um convidado mais que especial, pastor e presidente, pastor Wagner. Eu não sei o que é podcast, não. Nós criamos, pastor. Seja bem-vindo. É uma honra o senhor participar do nosso primeiro podcast, né? No caso, é o ADEPcast. Pastor, nós queremos saber um pouquinho da sua vida, a sua trajetória. Como foi a sua caminhada? Como foi a sua caminhada, o início da sua caminhada com Jesus? Também vamos pedir, deixe seu like aí, hein? Dá o microfone pra ele. Dá o microfone pra ele responder. Para iniciar, pastor, me conte um pouquinho sobre a sua caminhada. A minha caminhada, eu comecei muito cedo, né? Muito cedo, com 7 anos de idade. Eu já tocava lá na Assembleia de Deus Santa Cruz da Serra, Xerém, eu e mais 3 garotos, para 40 congregações, né? E você sabe que a Assembleia de Deus, ela é perita, mestre em abrir congregação. Então a gente não tinha tempo. A nossa vida, eu e mais 3 garotos, era tocar de manhã, de tarde, de noite, saía para a escola, voltava e vivia na igreja. Eu não sei o que é jogar bola de gude, peteca, biscoito. A minha vida sempre foi tocar na igreja, dirigia culto, fazia culto doméstico, né? A gente brincava de culto, eu e minhas irmãs, algumas crianças da igreja. Então minha vida começou com 7 anos de idade na igreja. Então, na verdade, o senhor começou de berço. Sim, eu nasci no berço evangélico. Nunca me desviei. Eu nunca fui ex-nada, sempre fui crente. Glória! Temos a caixinha de perguntas aí, né? A nossa primeira pergunta vai para a nossa cooperadora, a Roseli, que está ansiosa para fazer uma pergunta ao nosso pastor. Pai, Senhor, pastor, Pai. Tanto eu, acho que outros aqui estão querendo saber, no seu momento de dificuldade, pensou alguma vez desistir do chamado? Sim, todos nós, né? No momento de luta, ninguém é super-homem, ninguém é super-mulher. Todos nós temos nossos momentos de Elias, né? Às vezes a gente quer se esconder na caverna, né? O meu amigo Jorginho de Xerém tem um hino agora recente que ele canta hino, né? Quem nunca pensou em desistir? Mas sempre quando a gente está para baixo, sempre quando a gente está em guerra, está em conflito com a gente mesmo, a gente tem um amigo chamado Espírito Santo. Foi pregado aqui sobre amigo. A gente tem um amigo chamado Espírito Santo, que ele vem nas horas incertas, nos momentos que todos nos abandonam, e estende a mão e diz: eu vim para te ajudar. Deus sempre tem me socorrido nos momentos difíceis. Quando eu pensava em desistir, Jesus falava: não, você vai em frente. E a gente está aí. Glória a Deus. Faz seu like aí, hein, gente? Bianca! Aqui na plateia, quero fazer uma pergunta pro senhor. Posso? Pastor Wagner, fala a verdade. Olhando para aquela câmera lá, ó. Aqui, ó. Quem flertou primeiro? Foi o senhor ou a pastora Cláudia? Vai curtir! Curte aí! As crianças, quem flertou primeiro no momento difícil? Foi a pastora Cláudia. A pastora Cláudia, quando a gente se conheceu, a gente combinou aquela coisa de crente pentecostal assembleano. Vamos orar. E a gente não se beijava. Um dia a pastora Cláudia foi me levar no ponto do ônibus, que eu ia lá ver ela na casa dela, ela foi. Aí o ônibus vinha, aí ela: deixa passar. Passou 10 ônibus. Aí no 10º ano ela foi, me agarrou e me deu um beijo. Gente, podcast é legal, né? Pastor, temos mais uma perguntinha
perguntinha com a cooperadora Juliana. Grita. Tá batendo audiência. A minha curiosidade é para saber como o senhor lembra como foi o seu batismo no Espírito Santo. Ah, lembro. Foi um dia muito marcante, né? Eu me lembro que antes de eu ser batizado com o Espírito Santo, eu estava numa guerra muito grande, né? Uma luta muito grande. E Deus usou um velhinho de cabeça branca lá na cidade de Menino, Regina. E Deus usou a boca daquele homem e falou assim: ó, Deus quer ter uma conversa contigo lá no monte. Apesar de eu ser nascido e criado na igreja, eu nunca tinha subido o monte. Eu devia ter aí meus 20 anos de idade, mas eu nunca tinha subido o monte, né? A gente não tinha tempo, eu ficava trancado dentro da igreja para festa de irmã, festa de homem, festa de mocidade, e a gente mesmo nunca subiu o monte. Aí, quando a primeira vez o pastor marcou um monte para toda a igreja, e eu subi o monte, e naquele dia Jesus me batizou com o Espírito Santo. Eram umas 2 horas da manhã. Eu desci o monte falando em línguas estranhas. Peguei o ônibus, o último ônibus indo para Xerém, falando em línguas estranhas. O pessoal que estava no ônibus não entendia nada. Esse menino tá maluco, alguém acompanha ele. Desci no ponto, cheguei na minha casa, eram as 3h30 da manhã. Quando eu cheguei em casa, mamãe estava acordada, abriu a porta e disse: seja bem-vindo, Espírito Santo. Eu entrei falando em línguas estranhas. Um dia muito marcante. Tá batendo pico de audiência, hein, gente? Agora temos uma ovelha que está curiosíssima. A ovelha Helena está querendo fazer uma pergunta para o senhor, pastor. A paz, igreja, a paz, pastor. Então, a pergunta que eu ia fazer, o pastor já fez praticamente, mas mesmo assim eu vou fazer. Então, como foi que o senhor e a pastora se conheceram? Essa até eu quero escutar. Foi uma coisa muito de Deus, né? Foi uma coisa muito de Deus, porque a Regiane não deixava namorar com ninguém, né? A Regiane não deixava. Mas eu fui... Meu irmão mais velho. Só não fala não, irmão mais velho. Hein? Eu ia sempre na igreja da pastora Cláudia, né? Eu ainda não pregava, eu só cantava, né? Eu, Regiane, com a maleta de prata, João. A pastora tinha uma raiva daquela maleta. E eu sempre ia lá, né, cantar. E um certo dia um tio dela me apresentou ela pra mim, né? Ela não queria, aquele jeito, querendo dar uma de Dorana, mas querendo. Aí, nós se conhecemos naquela época, não tinha celular, né? Não tinha celular, era telefone residencial. Bom, mas aí, desde o dia que a gente conheceu, o telefone lá em casa não parava de tocar mais. Aí deu no que deu, estamos casados, tá liso ali. Olha, tá sumindo, né? Pergunta? Não. Audiência. Coraçãozinho. E mais uma perguntinha para a cooperadora Amanda. Eu não quero fazer gabinete. Amanda todo dia gabinete. Eu queria saber quanto tempo o senhor esperou no Salmo 40 na sua vida sem te cantar. Meu Deus. Essa pergunta aqui... Tem até que tomar de frente. Tem muita menina aqui dessa igreja que quer saber, né? Bem, eu não sei precisar quanto tempo, né? Mas eu já ouvi, nessa espera, eu já ouvi muito não de Deus. Porque tem coisas que a gente pensa que é de Deus, mas não é, né? E você tem que ter o discernimento. Um dos maiores dons da igreja, que eu falei aqui ontem, se chama discernimento. É você discernir, saber discernir o que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Então, nesse tempo, eu não contei porque eu tinha muita raiva nesse tempo, né? Esperar ninguém gosta, ninguém quer, né? Ninguém gosta, ninguém quer. Eu esperei muito tempo. Muito tempo até encontrar a minha joia rara. Né? Um conselho aí para
para quem está esperando no Senhor, espera. Espera no Senhor, que é a melhor coisa. Entendeu? A carinha desagada, Viviane. Espera. Salmo 40, Vivi. Pastor, a gente queria agradecer o senhor ter nos dar a oportunidade de saber um pouquinho da sua vida, junto com a pastora Cláudia. Muito obrigado, foi muito bom. Tenho certeza que todo mundo gostaria de saber um pouquinho do Senhor, porque às vezes a gente vê o Senhor ali sentado, sério, tem muita gente que acha o Senhor sério, mas não sabe, né? E gostaria de saber como foi a sua vida. Então nós te agradecemos, tá? Muito obrigado, que Deus abençoe. Parabéns!